Essa é a segunda parte do meu diário de plantas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento de plantas e a luminosidade. Se vocês olharem aqui atrás, eu tenho posicionado algumas plantas buscando sempre com que as maiores não tampem as menores, isso é muito importante. E a escolha de plantas que eu fiz aqui para minha casa, eu utilizei plantas com folha bem grande, porque essa é uma preferência minha. E eu cheguei a essa conclusão de que folhas grandes são interessantes para interior, porque elas preenchem um grande espaço e acaba ficando mais barato você decorar uma casa com plantas do que com objetos ou móveis de decoração que acabam sendo de um material que talvez seja mais caro, né? Também não sei se está dando para ver aqui no vídeo, aqui atrás, nessa área aqui, eu tô com o vaporizador ligado, isso é uma coisa bem interessante. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da umidade e dessas plantas, tá? Então, as aráceas em geral, elas gostam de um ambiente com uma umidade relativamente alta. São plantas que têm essa necessidade pelas questões de absorção. E o que eu faço também de cuidados no interior é a fertilização. Eu tenho usado fertilizante NPK mais micro via solo e também tenho utilizado fertilizante via foliar, alguns orgânicos inclusive, e é muito importante também utilizar o bocashi. O bocashi que eu tenho utilizado, ele é um ótimo produto para o enraizamento das plantas. E isso é maravilhoso, porque a planta com uma raiz saudável, ela obviamente também vai ser uma planta com folhas saudáveis e corpo saudável. Além disso, eu costumo fazer a mobilidade das minhas plantas de acordo com a quantidade de entrada de luz na casa. Às vezes eu pego algumas espécies que eu estou querendo que cresçam mais rápido, outros pontos que são mais iluminados da casa. Eu sempre tento tomar cuidado em não colocar plantas em lugares com pouca iluminação, porque a ausência de iluminação não é algo que a planta demonstra rapidamente. Ela vai aos poucos ficando convalescente, aos poucos ela vai perdendo a vitalidade. Isso não é uma coisa do dia para a noite. Isso eu acho que um dos grandes diferenciais de plantas de sol e de sombra em relação a encontrar o lugar certo é quando você pega uma planta de sombra e você bota ela no sol, ela sente às vezes de um dia para o outro, às vezes de uma hora para outra ela já vai sentir e os danos assim você consegue observar com facilidade. Agora quando você pega plantas que precisam de uma quantidade de claridade e bota num ambiente muito escuro, é aos poucos que elas vão sentindo, aí começam a atrofiar ou apresentar questões na coloração das folhas. Então, sobre rega, aqui em casa eu tento sempre tirar todas as plantas dos móveis, que os móveis não são impermeáveis, e costumo molhar elas ou no chão ou dentro do box do banheiro. As grandes principalmente, eu deixo bem encharcado mesmo o solo, mas aí eu não molho, eu deixo regas espaçadas durante um período e outro. Faço essa rega com a água da pia mesmo, não compro nenhuma água especial. Utilizo também essa mesma água para fazer a limpeza das folhas uma vez por semana, e isso é muito importante, a limpeza das folhas. Eu também faço a aplicação de óleos nas folhas também, esses brilha-folhas e tudo mais, isso é muito importante também, que traz uma beleza interessante para o ambiente, né? E sobre os lados estéticos, então eu costumo deixar esse lado em segundo plano, mas obviamente também eu não deixo ficar de uma forma que fique assim exageradamente cheio demais as minhas plantas. Eu tento separar as grandes, não deixá-las muito perto uma da outra, até mesmo para não competir por luminosidade, isso é uma outra coisa muito importante. Pessoal, uma coisa também que vocês podem fazer, que vai me ajudar bastante, é curtir esse vídeo, compartilhar ou então assistir até o final. Isso é muito importante para mim e para o meu trabalho, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.